Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos para a sexta aula da mentoria Virando o Jogo. E hoje, como tema da nossa aula, decifrando o código da procrastinação. Gente, a aula de hoje é um presente, um presentaço de Natal. Por quê? Porque nós vamos ver de uma maneira muito leve, mas muito profunda, o que é a procrastinação, como ela acontece, quais são os mecanismos que estão envolvidos e, além disso, nós vamos trazer 5 ferramentas para você usar para eliminar completamente a procrastinação que está atrapalhando você. Por que eu digo a procrastinação que está atrapalhando você? Porque procrastinar é permitido. É legal procrastinar, às vezes, dependendo da situação. Então é você entender essa situação, entender esse contexto e a partir daí escolher o que você deve ou não procrastinar. Imagine que você pode se envolver em vários projetos super importantes e chega uma hora que você vai ter que priorizar um e procrastinar os outros. E não há nenhum problema nisso, tá? Mas o que nós queremos aqui focar e alcançar de verdade é aquela procrastinação que é improdutiva, que é negativa, que te causa mal internamente, que te causa mal externamente. Então eu conheço muitas pessoas, mas são muitas pessoas mesmo que sofrem com a procrastinação. Então a ideia aqui é trazer clareza sobre isso e quebrar esse gigante ao meio e transformá-lo não num grande obstáculo, mas num bloquinho pequeno que você com facilidade vai conseguir superá-lo, tá bom? Nessa aula nós vamos falar dos mecanismos que podem produzir, que podem promover, né, a procrastinação na nossa vida e no final eu vou passar 5 ferramentas bem legais para você dissipar a procrastinação e só tê-la quando você realmente precisar. Procrastinador, gente, ele não é que ele não faça nada, é que, na verdade, ele está muito ocupado com atividades que são de pouca importância, de pouco impacto. E aí eles deixam de lado o que é importante, o que é significativo, e acabam que isso gera uma vida de baixo resultado. Uma vida que você não se sente produtivo, você não está operacionalizando. Você olha para o lado e vê as pessoas fazendo coisas, terminando faculdade, conseguindo empregos melhores, e você olha para a sua vida e tem a forte impressão que os seus resultados são pequenos. Isso pode ser um indício da procrastinação. Então, entenda uma coisa, procrastinar não é não fazer nada. Procrastinar, na maioria das vezes, é fazer aquilo que é trivial, aquilo que não tem impacto, aquilo que não tem muita importância, tá bom? Daí eu até coloquei essas fotos aí, coloquei essa foto do computador, porque hoje com as redes sociais a gente gasta muito tempo olhando a vida das pessoas, olhando o que está acontecendo como uma vitrine, como um novo modelo de novela, né? A gente deixou de assistir na TV para começar a assistir a vida de palco das pessoas nas redes sociais. E quando a gente volta para a nossa vida, e eu já falei disso em aulas anteriores, e olha a nossa vida de bastidor, isso gera sofrimento, muito sofrimento emocional. Procrastinos. A palavra procrastinar vem da palavra procrastinos, que é o latim que pertence, que significa que pertence ao amanhã. No dicionário, tá como adiar, é deixar para o outro dia, é deixar para depois, é usar de delongas. E aí eu trago a imagem desse relógio que se enterra na areia. Por quê? Porque é comum nós percebermos que os procrastinadores, eles enterram aquelas atividades a ponto até de perdê-las de vista ou de perdê-las ao longo da vida, né? Então não é que é deixar para amanhã de forma organizada, de forma produtiva, como se você estivesse distribuindo ali a sua tarefa, o que você deve fazer. É enterrar aquilo no amanhã que nunca chega, que você sempre está empurrando para frente, tá bom? Procrastinar. Ser um procrastinador é o mesmo que eu ser um preguiçoso? Não, não é. Quando a gente fala da preguiça, né, e aí eu não quero trazer nada pejorativo no termo, pelo contrário, eu quero trazer a preguiça simplesmente como a definição da palavra.
Aquelas pessoas que têm preguiça de alguma atividade, elas não querem fazer aquilo ou não vão fazer aquilo, elas não estão fazendo nada, mas elas não têm problema com isso. Elas se sentem normais. Eu não quero. Eu tenho preguiça de fazer isso. Sabe, quando a pessoa está compartilhando uma conversa contigo e ela diz, eu tenho preguiça de fazer isso, não gosto de fazer assim, ou de fazer assado, ou de fazer desse jeito. E aquilo, para aquela pessoa, é uma atividade que ela não tem valor, não tem significado, ela não quer gastar o tempo dela com aquilo. Tempo que às vezes você tira para descansar, de ficar com os pés para cima, entendeu? E isso não te incomoda. Então, esse ato da preguiça ali no momento, porque você não quer, porque você não gosta daquela atividade, é uma coisa que não te prejudica, não te traz dor emocional. O procrastinador, ele sofre, porque ele usa os termos ou os verbos na conjugação do deveria, eu deveria fazer isso, eu poderia fazer aquilo. Então, ele sempre faz uma construção de cobrança, cobrando que ele não está fazendo. Então, a procrastinação, ela tem uma conotação de prejuízo, ela tem uma conotação de cobrança emocional, ok? Completamente diferente da preguiça. E aí eu fiz aqui com vocês como eu diria, um esqueminha para a gente entender o que é uma pessoa produtiva e o que é uma pessoa procrastinadora. Então imagina que esses carrinhos de mão que estão aí na tela são as tarefas que você tem para fazer. E aí a pessoa distribui as tarefas ao longo do tempo. Essa pessoa é uma pessoa realizadora, é uma pessoa produtiva. Ela então distribui suas tarefas ao longo do tempo e ela vai fazendo ali tudo segundo a sua demanda, segundo a sua necessidade. E como é o procrastinador? O procrastinador, ele não faz as tarefas e aí quando ele vai fazer aquilo está acumulado, é muita coisa, o tempo já acabou, as coisas vão gerando nele ansiedade, sofrimento emocional. Ele, na verdade, se planeja sem perceber, procrastinando para entrar nesse quadro. Então, ele não usa bem do tempo, ele não usa bem dessa distribuição de tarefa. A gente vai ver que procrastinadores têm características de não serem bons no planejamento, para planejar, para quebrar tarefas maiores em tarefas menores. Tudo isso está ligado com a procrastinação, tá? E eu até aproveito aqui para dizer para vocês ficarem bem atentos a esse conteúdo, porque vocês vão sentir que o conteúdo vai falar com muita intimidade com a tua necessidade. E talvez algumas coisas sejam superficiais, não fale com você. Por quê? Porque tudo vai depender do seu modelo, do seu mindset da procrastinação, ok? E aí eu trago dois casos muito comuns entre os meus mentorados. Um caso é a procrastinação para estudar para um concurso público. Aí os meus mentorados estão dizendo, eu poderia estudar com bastante antecedência, porque o edital ainda não saiu, eu já fiz esse concurso, é a mesma banca, eu já tenho experiência, mas eu tenho tempo e ao mesmo tempo eu não consigo ser produtivo, eu não consigo transformar isso em tarefas, né? Então, eu vou deixando o tempo passar até que um dia sai o edital e aí já está muito complicado, eu já não tenho mais tempo porque eu trabalho, porque eu tenho família, né? Então é aquela pessoa que poderia fazer isso com antecedência, bem distribuído, bem aplicado, mas ela não consegue realizar, ela não consegue começar esses estudos. E o segundo caso, que eu acho que também é um caso que incomoda muita gente, eu vejo muito isso com os meus mentorados, é aquela questão das resolutividade ou resolução de dívidas. É aquela questão de você ajustar a sua vida financeira. As pessoas, por mais incrível que possa parecer, elas não sabem lidar com a vida financeira. Elas não sabem lidar com as dívidas. Eu lembro, alguns anos atrás, eu atendi uma pessoa que ela veio de um divórcio, veio de uma separação, e nessa separação, eles tiveram que vender o ágio do imóvel, que era um imóvel financiado. Eu não sei como foi feito esse trâmite, essa negociação dessa venda. Eu sei que essa
conta, essa dívida, ela não foi cessada, ela não foi transferida nessa negociação, e essa pessoa já separada há muitos anos, mais de 10 anos, mas havia uma restrição no nome dela e ela precisava resolver isso. E eu lembro que num dos atendimentos eu comecei a buscar informação sobre essa questão. Mas quanto é que está o valor? Aonde é? Que era para mentorar a pessoa para esse movimento, para essa resolução. E aí eu percebi nitidamente que era uma coisa que parece que a pessoa abriu um baú velho, colocou aquilo lá dentro daquele baú e enterrou no fundo do quintal da casa. Não sabia, não tinha ideia, não tinha informação. Ela decidiu esquecer, procrastinar resolver aquilo. Mas ao mesmo tempo que era algo que ela queria se afastar daquilo, de qualquer maneira, era uma coisa que estava muito presente. Era uma coisa que trazia rancor, trazia muita chateação, trazia raiva, porque na ocasião ela estava sofrendo uma restrição no cheque especial por conta dessa dívida. Então, assim, a dívida estava ali, a dívida precisava ser solucionada, mas ela procrastinava agir em prol de resolver aquela situação. Então, eu não tenho condições de pagar, era o que a pessoa dizia, portanto, não tem como resolver e eu não vou mexer com isso, né? Era mais ou menos esse o diálogo da pessoa, tá bom? Qual é o mindset? Qual é essa formatação? Como é esse modelo mental que nos leva à procrastinação? E aí eu quero falar de 3 pilares para vocês. Por quê? Porque a procrastinação, ela não é uma doença. A procrastinação, ela não na sua essência, um prejuízo. Ela pode estar sendo um prejuízo na sua vida. Ela pode estar lhe causando muito mal. Mas a procrastinação, ela é inerente ao ser humano. E aí eu quero te mostrar os pilares. Por que decifrar o código da procrastinação? Quanto mais eu entendo esse mecanismo na minha vida, mais eu estou apto a me transformar, a mudar, a sair de um patamar para o outro patamar. Então, nesse modelo mental da procrastinação, eu tenho que pensar no pilar da execução. Aquilo, vamos pegar o exemplo do concurso. Esse concurso é algo que eu consigo executar? Está ao meu alcance? Vamos imaginar na construção de uma casa. Essa reforma da casa ou do apartamento é algo que eu consigo executar? O outro pilar que está envolvido com a procrastinação é a seleção de ideias. É as pessoas estarem sendo bombardeadas de ideias, e aí existem perfis comportamentais que têm essa característica de pensar em planos a cada 10 segundos. Cara, tive uma ideia mirabolante, uma ideia muito legal. Enquanto ele toma um refrigerante, enquanto ele toma uma água, ele já está pensando uma outra coisa. Então, ele tem como eu diria, uma tempestade, um brainstorm de ideias o tempo inteiro. São pessoas extremamente criativas. Isso facilita a procrastinação. E, por último, a procrastinação na sua essência como um componente emocional. Eu tenho um componente emocional dentro de mim que me leva a procrastinar. Então, 3 pilares que formam esse modelo mental, esse arranjo mental que facilita, que promove a procrastinação. O pilar da execução, o pilar das ideias e o pilar do componente emocional, simplesmente procrastinar. Eu vou falar sobre eles, vou exemplificar sobre eles, e com certeza você vai se ver agora aqui nesses slides. Eu quero dizer que esses 3 pilares, eles não são coisas separadas. Eles estão conexos. Uns com os outros, eles se relacionam e eles conversam uns com os outros. Vocês vão ver isso com muita clareza agora. Eu botei esse slide aqui para me lembrar de uma coisa. Gente, olha só, vem novidade muito boa por aí. Nós estamos organizando o primeiro PME em grupo. O que é PME? PME é a minha mentoria, o programa de maturidade emocional. Então, é um programa que tem como objetivo desenvolver a sua estrutura emocional
E isso te traz ganhos significativos. Ganhos na questão dos teus resultados, ganhos na questão da tua produtividade, de uma vida mais tranquila, de uma vida com mais paz, com mais resultados. Te ajuda a ser mais assertivo, tá? Então é um negócio super legal. O PME é um atendimento, na sua essência, individualizado, em que eu vou e atendo as pessoas. Por ser individualizado, ele tem um custo um pouco maior. E aí nós estamos desenhando um modelo para fazer o PME em grupo. Então eu trago os pilares principais, eu trago o que é importante você entender e a gente vai discutir isso coletivamente, tá? Então provavelmente lá para depois lá pela segunda quinzena de janeiro, nós vamos estar divulgando isso. O primeiro PME em grupo, e aí eu vou dar exclusividade para vocês que estão aqui na mentoria, tá bom? E o segundo produto é o PIA de concurso, é o Programa de Inteligência Emocional para Concurso. Tem um concurso que está para sair, que é um concurso da Secretaria de Saúde. Tem muitos cargos da saúde, eu acredito que tem os cargos administrativos também, que deve ser o técnico e o analista administrativo. Não tenho certeza quanto a isso. Mas os cargos da saúde, farmácia bioquímica, enfermagem e muitos outros, eles vão sair. Eu contava desse edital sair esse ano, mas pelo visto não vai sair. Deve sair então entre janeiro e fevereiro, né, quando as atividades retornarem no ritmo mesmo do ano. E aí nós vamos criar um programa de inteligência emocional, estamos desenvolvendo, voltado para concurso público. Se você tiver interesse, então fica atento, eu vou estar divulgando aqui com vocês e eu posso te garantir que são programas de muitos resultados, ok? Dito isto, vamos voltar à nossa aula. Daqueles 3 pilares, eu separei agora a seleção de ideias. Olha só, aonde acontece, que modelo mental é esse que traz essas dificuldades? Bem, pool de ideias. Dentro desse pilar da seleção de ideias, quando a pessoa tem um grupo muito grande, sabe aquela pessoa que pensa muito, que é muito criativa? É uma pessoa que está mudando de planos constantemente e que está procrastinando seus planos inicialmente. Na verdade, ela inicia num processo de procrastinação e acaba por abandonar aquilo. Por quê? Porque ela tem muitas ideias e ela não seleciona o que é importante para ela, tá? Dentro desse pilar, uma outra dificuldade, um outro desafio que nos leva a procrastinar é a falta de clareza. É diante de tantas possibilidades, o que eu posso fazer? Então, essas pessoas, elas têm uma incapacidade ou elas têm uma limitação para definir o que é importante na sua vida. Lembra lá atrás que eu falei? Procrastinar é, às vezes, deixar de fazer o que é importante para fazer o que é trivial. E aí a gente começa a ter um resultado, um baixo resultado ou um modelo improdutivo, ok? Por último, não menos importante, a paralisia decisória. Eu tenho tantas ideias que eu não sei o que escolher e aí eu entro no modo de paralisia. Eu não consigo me movimentar, tá? Desdobrando isso, eu quero mostrar para vocês nesse gráfico exatamente o que nós estamos comentando aqui, mas de uma maneira mais estruturada. Dentro dessa paralisia decisória, o que acontece? Não é que você não faz nada. Isso é possível, você realmente não ir nem para um lado nem para o outro. Mas diante de 2 coisas importantes para fazer, o que é muito provável de acontecer é que você não vai decidir pelo que é importante, e vai decidir por uma tarefa trivial, uma tarefa que não tem importância, que não tem tanto significado na sua vida. Imagina que você tinha que levar o carro para revisão porque já está dando a quilometragem. Imagina que você tinha que fazer o reparo de alguma coisa na sua casa, um vazamento, alguma coisa. E aí quando você pensa nessas coisas importantes, aquilo parece que te dá uma indisposição, pode ser emocional, pode ser aquele negócio de não ser uma tarefa que você gosta de realizar, você acha que uma outra pessoa deveria fazer para você, porque é desconfortável às vezes você cobrar alguém de alguma coisa que não funcionou bem,
Então, pode existir um componente emocional aí, e aí você escolhe uma tarefa que não tem impacto nenhum na sua vida, não vai te levar a lugar nenhum, que é, vou no cinema, vou fazer as unhas, eu vou assistir uma série da Netflix. Se você não tivesse assistindo a série da Netflix ou não tivesse fazendo as unhas, você poderia fazer isso num outro momento, mas o carro, a quilometragem já deu, já é preciso, já é necessário fazer a revisão, e essa questão do vazamento que tem em casa, que foi um serviço que foi inadequado do prestador de serviço, que é uma pessoa que você se aborreceu, é uma coisa que vai aumentar sua conta de água, que vai infiltrar na parede, que vai estragar sua pintura, que vai estragar seu móvel. Você deixa de fazer as tarefas que são importantes porque existe algum componente emocional que pode estar te travando, que pode estar virando um desafio, e tu escolhe uma tarefa trivial, ok? A outra forma, e é um modelo muito comum dentro desse travamento, desse pilar dessa grande quantidade de ideias, é você, durante esse processo de muitas ideias, querer fazer ou tentar fazer, e no final você perde foco, perde energia e, consequentemente, vai te faltar resultado. Então, você dissipa energia fazendo muitas tarefas, ou tentando fazer muitas coisas, atacando de todos os lados. Isso é algo que pode te levar a procrastinar aquilo que é importante, ou adiar tarefas que são importantes por conta dessa multidão de atividades, tá? Então, lembrando que a gente disse no início, o procrastinador não é um preguiçoso, não é uma pessoa que não está fazendo nada, está de pés para cima, não. A maioria dos procrastinadores, eles são pessoas extremamente ocupadas e até usam desse discurso para poder justificar para si e para os outros a sua procrastinação, tá? Dica para essas pessoas criativas que têm muitas ideias, o que elas poderiam fazer que ia ajudá-las a corrigir esse modelo mental e elas conseguiriam ter mais foco, mais energia e mais resultado? É ela passar esse monte de ideias, esse grupo de ideias, esse bojo de ideias, esse saco de ideias, num funil pré-requisitos. Então, a primeira pergunta a se fazer, eu tenho necessidade disso? Dessa ideia? É uma coisa importante? Causa um impacto para mim? Se tu não tem necessidade, por que tu vai gastar energia com isso? Por que tu vai dar importância, gastar teu tempo com isso? Se a ideia é algo que você tem necessidade, passou pela primeira etapa do funil, né? E aí vem a segunda etapa. É viável? Eu consigo executar? É uma coisa que eu posso fazer? Passou pelo funil da viabilidade, ela vem para a última etapa. Eu tenho paixão para fazer isso? É realmente o que eu quero? Por quê? Porque, queridos, é muito comum, e eu vejo isso com uma frequência que vocês não imaginam, as pessoas quererem fazer as coisas por causa da influência dos outros. A gente tem até uma expressão para falar disso socialmente, é o efeito manada. Você vai junto com a manada. Você vai junto com todo mundo. E aí, às vezes, você está fazendo uma coisa que não é sua. Está conectada à sua essência. E aí você vai procrastinar aquilo. E olha o que é engraçado. Você pode estar numa situação em que você sofre com essa procrastinação. Você tem um prejuízo emocional com ela. E você nem deveria, porque isso aqui não é seu. Não é uma paixão sua. É uma paixão do seu pai. É uma paixão da sua mãe que queria isso para a sua vida. É uma paixão do seu esposo, da sua esposa, porque acha que isso vai dar certo. E aquilo que você quer de verdade não é o que ela entende que vai dar certo. Crie espaço emocional, coloque as pessoas no lugar delas, com todo respeito, com toda a honra. Mas elas têm a vida delas, o pensar delas. E você é um ser singular, é um ser único. Olhe para você, olhe para o seu umbigo, seja egoísta. Por quê? Porque, querido, se você não ser você, ninguém fará isso por ti. Se você não conseguir expor, demonstrar, apresentar a sua essência para o mundo, ninguém fará isso por ti. Essa missão, ela é exclusivamente sua. E tem gente que sofre com isso, mas não precisa sofrer. Tá tudo bem.
Nós precisamos saber, o mundo precisa conhecer a sua essência, conhecer quem você é. Essa é a sua grandeza, sua singularidade. Então, eu pego esse monte de ideias que eu tenho e eu me pergunto, eu preciso? Eu consigo fazer? É viável para mim? Eu tenho paixão com isso? Por quê? Porque você precisa ter resiliência para ser uma pessoa produtiva. E se você não tem paixão, você não vai conseguir tocar isso por muito tempo, tá bom? Vamos lá. O outro pilar, que é o pilar do executar, é o pilar do fazer. Por que as pessoas procrastinam quando existe algum gap nesse pilar? Quando você não sabe fazer, quando você não tem habilidade, você começa a deixar aquilo para depois. Porque não é uma coisa que você faz com habilidade, com facilidade. Então você vai procrastinando. E aí é legal a gente trazer 2 pontos. O primeiro ponto é uma mentalidade fixa. As pessoas que têm a mentalidade fixa, elas acreditam muito na sorte, elas acreditam muito no destino, e elas têm normalmente frases como: eu não nasci para fazer isso, ou eu nasci para fazer isso. Eu quero te dizer aqui, você pode fazer o que você quiser, basta você construir um suporte para isso, tá? Do que eu estou falando? Eu estou falando que tudo aquilo que você não sabe, você pode aprender. Claro que há pessoas que têm um talento para música e elas vão aprender num tempo mais curto, com uma facilidade maior. Mas aquele que não tem talento, ele pode desenvolver. Então, é bom a gente falar que eu não tenho habilidade, mas eu posso adquirir a habilidade. Só que se eu tenho uma mentalidade fixa, eu penso assim, eu não consigo adquirir a habilidade. E aí eu já digo, isso não é para mim. Então, essas pessoas da mentalidade fixa, elas têm pouca capacidade de aprender. O outro ponto aqui, dentro dessa habilidade do executar, do fazer, é pessoas que são extremamente perfeccionistas. Elas sabem fazer, mas elas acham que elas não conseguem alcançar a perfeição. Então, eu não faço porque não fica tão bom como eu gostaria. E o tão bom como ela gostaria é o que eu chamo de quadrado perfeito. E por que eu falo quadrado perfeito? Porque o quadrado, para ser quadrado, ele precisa ter os lados iguais. Então, dizer que ele é perfeito é uma redundância. Porque o quadrado só é quadrado porque tem os lados iguais. Mas é exatamente isso que essas pessoas pensam. Elas são tão perfeccionistas que elas fazem uma coisa que é extraordinária, mas para elas continuam sofrendo, porque para elas aquilo não está bom. E aí, dentro desse executar, também tem um outro ponto que é muito importante, é a questão de transformar tarefas complexas em tarefas realizáveis. São aquelas pessoas que quando elas, e isso é uma coisa muito comum, quando você não sabe executar, você olha a coisa, você é levado a olhar a coisa como um todo. E olhando a coisa como um todo, a tarefa fica tão grande que ela te engole. Quando você tem maestria na execução de alguma coisa, você vai fazer aquilo dividindo as tarefas e de forma concatenada e de forma organizada. Vou dar um exemplo muito simples, mas muito significativo. É como na cozinha. Uma pessoa que não sabe cozinhar, se ela entrar na cozinha, ela não sabe onde estão os utensílios, a colher. Por quê? Porque ela não tem convívio naquele ambiente. O fato dela não saber já está me indicando que ela não está ali. Então ela não sabe onde está a colher e tal. Essa pessoa, quando ela vai para a cozinha, ela precisa de muito apoio, de muita ajuda. Por quê? Porque ela precisa ali achar as coisas para fazer. E ela olha a tarefa como um todo e pouco se organiza para se tornar mais produtiva. Já uma pessoa que tem habilidade para cozinhar e ela tem que fazer um almoço, ela já deixou a carne descongelando no dia anterior, olha só, ela já tira do congelador, já põe na geladeira e ali já vai descongelando o que ela vai fazer. Quando ela senta para fazer, se tiver uma louça suja, ela já limpa e já organiza o ambiente para ela trabalhar, para ela fazer salada, para ela cortar carne, legumes, temperos. Ela já coloca as coisas que estão ali próximas que ela precisa. E ela, por exemplo, para fazer o arroz do almoço, ela já põe uma água para aquecer
enquanto a água do arroz está aquecendo, ela já está lavando o arroz, a cebola ou o alho que ela vai temperar aquele arroz já está ali picado, amassado, já está todo mastigado. Então, ela consegue desmembrar aquela tarefa completa, maior, em pequenas tarefas, e ela distribui isso dentro do tempo dela de uma forma organizada. Então, as pessoas que têm dificuldade nesse pilar, a falta de habilidade pode levá-las a só enxergar aquela tarefa, aquele processo como uma atividade muito grande. Tenho que estudar para um concurso, mas quando eu penso o que isso representa, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo fazer. Tá? Por último, não menos importante, o componente emocional. Tá? Procrastinar. Qual é o componente emocional no ato de procrastinar? Há autores que falam muito sobre a visão interior. Seu ambiente interno, suas crenças, seus significados, seus hábitos, né? Suas emoções como um componente bloqueador. E aí eu destaco aqui uma emoção que eu diria que está talvez na raiz de toda a procrastinação, que é o medo, né? E aí, como eu falei anteriormente, esse componente interior que é uma mentalidade fixa, que não é uma mentalidade de desenvolvimento, de crescimento. É aquela história de, eu não tive sorte, o destino não me agraciou, eu não mereço isso. Então, assim, a crença do desmerecimento arraizada no coração e na mente das pessoas é algo que às vezes elas nem fazem ideia, mas elas são sabotadas em relação àquilo. E é interessante porque eu quero destacar uma coisa aqui importante. Às vezes essa crença do desmerecimento, ela tem um foco em uma atuação, em um ponto da sua vida. Seja na questão financeira, seja na questão emocional, de relacionamento, seja na questão de resultados, de estudar, de crescer, de expandir. Olha, aproveita, vou só fazendo um adendo aqui, aproveita e dá uma olhada interna, interior e vê o que te incomoda, né? O que está te travando, se tem alguma semelhança, se é uma coisa que se repete, se é uma coisa que você vê nos seus pais, dá uma olhadinha nisso, tá? Dá uma avaliada, dá uma parada para poder avaliar. E aí, gente, depois de desmembrar todo esse conteúdo de diversas perspectivas, eu não sei se vocês perceberam, mas nós trouxemos aqui bagagem olhando a procrastinação por diversas perspectivas. Eu quero compartilhar com vocês aqui 5 ferramentas poderosíssimas, tá? Para a gente fazer essa virada de chave. A primeira ferramenta é muito simples. Respirar. Respire. O exercício de respiração, aquele exercício como meditação, aquele exercício de respiração profunda. E você não faz isso enchendo de ar no tórax, você faz isso enchendo ar no abdômen, no seu abdômen. Esse simples ato te traz para o presente, desenvolve o foco. E aí tu começa a perceber as coisas, as respostas, as características, e isso te permite, isso promove dentro de você energia e percepção para fazer aquilo que é importante. As pessoas que não estão respirando, que não estão focadas no presente, elas estão atribuladas e atropeladas pela dinâmica da vida e respondendo e gritando e reagindo à vida. As pessoas que respiram, que focam, elas são protagonistas, elas agem, elas conduzem, elas têm a visão do presente e a visão do futuro e elas conseguem caminhar. Não é que elas tenham todas as respostas, mas elas sabem qual é o passo inicial. E aí, quando elas iniciam essa jornada, as coisas vão se encaixando ao longo do caminho. E aquilo que não se encaixar
elas se replanejam, elas vão fazer os ajustes que são necessários, tá? Então, primeira ferramenta poderosa, respirar. Porque o respirar profundo, o respirar mindfulness, né? Como meditação ali, de você olhar para si e entender esse processo, sabe? Mas de um olhar interno, de um aquietamento pessoal, individual. Ele te empodera com a sua força interior, tá? E você sai do modo reação para o modo ação, tá bom? A segunda ferramenta é transforme o todo em tarefas. E isso é um exercício mental. Treine sua mente para ver o todo em pequenas partes concatenadas. Então, assim, sempre que eu atendo pessoas com dificuldade em realizar, eu percebo que elas estão trabalhando com um pacote, com um grupo de tarefa, uma tarefa que tem um tamanho que não é realizável. Eu tenho que comprar, eu tenho que pagar, mas é um valor e eu não consigo, eu não tenho esse valor, eu não tenho tempo para estudar para um concurso, eu não tenho dinheiro para sair do aluguel, eu não tenho dinheiro para pagar uma dívida, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ela olha o todo. Pare de olhar o todo e comece a olhar as partes. Daí até a imagem do quebra-cabeça. Você tem uma imagem inteira de um sonho, do ideal seu, mas, sabe, começa a enxergar esse sonho ideal com pequenas partes que você tem que cumprir. E aí eu coloquei ali entre parênteses uma dica super importante. Tem gente que tem dificuldade de construir essas pequenas partes. E a dica é 2 horas. Transforme o todo em tarefas que você consegue realizar em 2 horas. No caso de estudar para um concurso, isso é a tarefa, é o todo. Tu vai fazer isso ao longo de um bom tempo, eu diria até você ser aprovada, né? Você vai estar envolvida com essa macro tarefa, né? Com esse objetivo. As tarefas iniciais, buscar um edital anterior desse concurso. E aí, com o edital anterior, eu vou buscar informações gerais sobre o concurso. Sobre cargos, sobre vagas, sobre conteúdo, sobre o que é necessário para ser aprovado, para tomar posse, prova básica, prova específica, o que reprova, o que não reprova, qual o mínimo que eu tenho que tirar de nota. Estou buscando informações. E aí eu pego esses conteúdos lá, o conteúdo do edital, e organizo em tabelas. Se eu sou um aluno que aprendo melhor com o visual, eu tiro aquilo do texto e eu tabelo aquilo. Se eu sou um aluno que está, um estudante que está focado em 2, 3 concursos, eu levo isso para uma tabela e alinho o conteúdo do concurso A, do concurso B com o concurso C, a matéria de português, por exemplo. Eu alinho tudo isso para entender o que eu preciso estudar para um e de forma complementar para os outros. E aí, no final, eu posso montar um cronograma. Considerando o macro estudar para concurso, em 2 horas eu consigo fazer tudo isso que eu anotei para vocês. Talvez no final disso eu não pegue nada, não pegue nenhum material para estudar. Eu só me organizei. Vou fazer post-it, vou pôr isso num quadro branco, vou anotar e aí eu vou fazer uma planilha, vou fazer isso no computador, eu não sei, vou fazer isso no papel, eu não sei qual é a sua habilidade, a sua facilidade maior, mas eu peguei a tarefa macro e quebrei ela em pequenas tarefas de 2 horas, né? E com essas tarefas eu vou fazendo meu cronograma de trabalho, eu vou distribuir isso na semana, no tempo que eu tenho. Gente, eu coloquei tarefa de 2 horas, porque isso é tarefa da metade do meio período do dia. Então, da metade da manhã, da metade da tarde, da metade da noite. Normalmente, as pessoas existem algumas folgas para fazer isso. Mas se você estiver numa situação que você não tenha 2 horas disponível, que seja 1 hora, faça a tarefa para o tamanho de 1 hora. É muito simples, querido. Eu calço 42. Eu não vou comprar um sapato 44, nem um sapato 36. Eu vou comprar um sapato que caiba no meu número.
Se você calça 35, não compre um sapato 40. Não ache uma tarefa que é muito além do que você pode fazer, porque perde o sentido. Ache uma tarefa que caiba no seu pé, que caiba na sua vida, que você pode executar. Simples assim, tá? Segunda ferramenta, use a técnica 3-2-1, como um lançamento de foguete. Sabe aquela contagem regressiva? 3, 2, 1, fogo. Isso é técnica muito simples, que dribla seu sistema cognitivo e te ajuda a criar pontos de decolagem ou pontos de ação. Tu tá na cama, tem que levantar cedo. Em vez de você ativar a função soneca, você conta 3. Pode ser mentalmente. 2, 1. Contar de trás para frente é uma exigência da técnica. Cria um drible no seu cognitivo que está querendo criar uma desculpa para você continuar dormindo. Nossa, tu dormiu tão pouco, tu tá tão cansado. Ele quer arrumar argumento para você não fazer aquele movimento. E quando você faz essa contagem, ativa um outro sistema em você que você vai decolar, você vai agir, você vai fazer. E essa contagem regressiva dribla esse circuito, curto-circuita essa sabotagem, essa procrastinação. Tá? Essa técnica é muito simples. Terceira ferramenta, queime pontes. Essa aqui é bem legal. Eu falei para vocês que procrastinar é uma coisa da essência do ser humano, mas ela causa muito prejuízo. Então é assim, quem está no controle é a procrastinação ou você? Se é a procrastinação, ferrou. Você tem que assumir o controle. E aí uma coisa muito legal, eu lembro de um atendimento que eu fiz, que eu trouxe essa informação para a pessoa, é que existe na procrastinação o que eu chamo de ganho secundário. Ou seja, toda procrastinação ela tem um ganho, ela tem um benefício. Vou dar um exemplo bem prático. Você tem que apresentar um trabalho de faculdade e você vai ser o orador desse trabalho e você não gosta de falar em público. E aí você procrastina isso. Eu não vou fazer, eu não quero fazer. Por quê? Você está procrastinando, eu estou construindo aqui uma ideia para você entender o que é o ganho secundário. Esse trabalho vai te dar uma nota, então ele tem uma importância, ele tem um significado. Sem essa nota, talvez você não seja aprovado nessa disciplina. Então você tem que fazer esse trabalho, você tem que apresentar. Mas você está procrastinando porque apresentá-lo é algo que você não gosta de fazer. Então, qual é o ganho secundário de procrastinar a apresentação desse trabalho? A procrastinação está te protegendo da exposição, da vergonha que você tem. Está ali alinhada à sua timidez. Gente, isso é um ganho secundário. Tá? Quando você diz assim, eu teria que estudar para o concurso, mas eu tô muito cansado, eu quero descansar, quero ficar com os pés para cima. Isso é um ganho secundário. Eu estou descansando, é lazer, é diversão. Nós fomos feitos para isso também. Só que quando isso se torna um hábito, Deus está sempre fugindo do que é o importante para ficar recebendo o que é trivial. A minha vida é improdutiva. A minha vida cai, cai o meu potencial, cai os meus resultados. Por quê? Porque eu estou ganhando menos. Cara, eu tinha que ter nota do trabalho, eu não apresentei, eu me guardei dessa exposição. Tá, mas eu estou sem nota, e aí? Não era melhor você se expor, para ter a nota que vai fazer você ser aprovado, sair com seu diploma? Então, assim, o que é ganho principal, o que é ganho secundário para você? Toda vez que tu olhar isso, as pessoas que estão me ouvindo aqui, eu tenho certeza que algumas pessoas já estão encaixando isso na vida. Então eu entendi, eu estou procrastinando porque eu não gosto disso, eu não tenho essa habilidade, eu não gosto de fazer isso, de trabalhar. Tá, mas há momentos na vida que você vai fazer coisas que você não gosta. Você tem que se expor, sabe? Isso faz parte da vida adulta. As crianças, elas são protegidas pelos adultos, mas até equivocadamente, não deveriam ser tão protegidas. Há coisas que a gente teria que deixar as crianças já aprenderem a se desenvolver. Essa proteção excessiva causa adultos muito mimados.
Então, assim, o que é melhor? Você estar protegido de uma exposição que pode não ter significado nenhum no final, ou você não terminar sua faculdade, ou você não apresentar seu TCC, ou você não fazer isso ou não fazer aquilo. Então, qual é o ganho secundário da sua procrastinação e qual é o ganho principal que você está deixando de lado, que ia transformar a sua vida, talvez, para outro patamar? Tá? E agora, falando, já que eu falei disso, eu volto um pouquinho para dizer o que é queimar pontes. Queimar pontes é fazer um combinado consigo mesmo de desistir do projeto em caso de descumprimento do proposto. Vou dar um exemplo muito prático para vocês. Eu não sou muito fã de escrever. A escrita é uma habilidade que eu ainda estou desenvolvendo. Fui fazer uma pós-graduação, quando chegou na parte do TCC, que era escrita, eu já entrei no modo procrastinar, de modo que eu fiz o curso todo em 1 ano e meio e levei mais 1 ano para escrever o TCC. O que seria queimar ponte nisso? Seria eu dizer para mim mesmo, gente, eu tenho que começar a escrever o TCC essa semana. Se eu não fizer isso, eu vou desistir da pós-graduação. Eu vou cancelar a pós-graduação. Eu não faço mais. O que eu estou fazendo para mim? O que eu estou mandando para o meu cognitivo? Eu estou queimando a ponte. Eu atravessei de um lado para o outro e queimei a ponte. Eu não posso voltar. Ou eu faço o TCC essa semana, ou na segunda-feira eu me dou por desistente, desligado do curso. Eu não vou querer mais esse diploma, eu não vou me penalizar mais por isso. Quando eu queimo pontes, eu estou dizendo para minha cabeça, olha, ou você vai, ou você vai. E aí entra essa relação do ganho secundário e do principal. Por quê? Porque quando eu me vejo diante de um grande prejuízo, eu me movimento. Daí porque que a gente diz que os momentos de dificuldade na nossa vida são os momentos que mais nos desenvolvem. Porque eles nos obrigam a aprender. Ou é isso ou a gente deixa de existir. E aí a gente não escolhe essa opção de deixar de existir. É claro que há situações lamentáveis que algumas pessoas escolhem. Mas queimar pontes é isso, é você fazer um combinado e o descumprimento dele é uma desistência, é um grande prejuízo para você. Eu vou abandonar isso, vou abandonar esse emprego, vou abandonar esse trabalho. E aí quando você se impõe isso no cognitivo, normalmente o seu movimento é para evitar esse prejuízo e você avança nesse sentido. Outra coisa muito importante, comemore suas vitórias, né? É muito legal porque quando você procrastina, passam o tempo inteiro lembrando do que vocês estão procrastinando e se penalizando por isso, mas não fazem o inverso. Cara, quando você fizer alguma coisa legal, quando você conseguir organizar, tipo a história de organizar o edital, fazer um cronograma de estudo, você fez isso, comemore. Celebre esse passo, celebre essa organização, celebre esse momento. Por quê? Esse registro emocional positivo ajuda na formação do hábito, ajuda a desfazer esse modelo mental de procrastinação e punição e condenação para construir um modelo mental do realizador, do produtivo. Por quê? Porque quando você comemora, o seu cognitivo pensa assim, cara, é bom então fazer as coisas, porque quando eu faço, eu comemoro, eu tenho um momento de prazer, eu tenho um momento de diversão, um momento de celebração, então vamos fazer mais tarefas, sabe? Você começa a se autoestimular, tá bom? Comemore suas vitórias. Bem, essas são as 5 dicas, tá bom? Fica aqui esse slidezinho aí para você que quer colaborar com o projeto, o que você quiser colaborar. A nossa intenção é pegar esse recurso e reaplicá-lo no projeto, tá bom? E eu deixo aqui aberto para quem quiser conversar comigo no comentário.